Aqui é a doutora Patrícia Heiler, eu sou médica acupunturista e hoje eu estou aqui com o meu querido doutor Eric Slaivich. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar com você aqui, Patrícia. Obrigado pelo convite, viu? Nossa, eu estou muito feliz. Eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença aqui com a gente. Imagina. Tenho certeza que vai ajudar muita gente e sem palavras mesmo. O Dr. Eric cuida de mim pessoalmente, da minha família, e sou extremamente grata por ele na minha vida. Ele é um mestre na minha vida. E vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Bom, vamos tentar fazer algumas perguntas. As pessoas ficam me mandando perguntas, né, sobre o emagrecimento, que eu fiz aquele vídeo de emagrecimento. Então, o Dr. Eric vai poder ajudar um pouco a gente também com esses aspectos. Então, uma das perguntas que me fazem é sobre comer de 3 em 3 horas. Vamos saber a opinião do Dr. Eric? Assim, hoje a nutrição está quase que uma confusão, né? Porque a pessoa fala uma coisa diferente em momentos diferentes. Mas essa questão do comer de 3 em 3 horas, a gente tem que ver que tipo de alimentação que a pessoa faz. Quando a alimentação é à base de proteína e gordura, não tem nem como comer de 3 em 3 horas, porque como a digestão da gordura e da proteína é uma digestão lenta, o alimento vai cair no estômago e vai ficar um tempão no estômago. Então, daqui 3, 4, 5 horas, ainda tem alimento no estômago que está sendo esvaziado. Então, numa dieta à base de gordura e proteína, não tem cabimento comer de 3 em 3 horas. Mas quando a gente vai fazer uma dieta à base de mais carboidrato, que geralmente é uma dieta excelente, a gente deve comer a cada 3 horas. O esvaziamento do estômago com carboidrato ele é mais rápido. Então, o que a gente faz para obter saciedade nessa dieta é fazer uma alimentação com carboidrato com fibra. Então, o cereal integral, dá para usar as frutas. Então, a gente consegue uma questão de manutenção de glicemia boa e a gente consegue manter uma estabilidade melhor de metabolismo. Isso, em parte, é pelo seguinte, a gente tem nas nossas células uma fábrica de energia que a gente chama de mitocôndria. E essa fábrica de energia recebe o carboidrato que a gente come e produz energia. Se chegar muito carboidrato de uma vez só, a produção de energia já está plena, a gente não consegue ficar mais produzindo energia, senão a gente vai queimar de tanto calor gerado. Então a gente começa a guardar esse carboidrato como gordura. Então não faz muito sentido comer muita quantidade de carboidrato de uma vez só, porque a gente não consegue queimar. E daí depois você entra num período sem carboidrato, começa a baixar a glicemia, a gente tem que reverter o processo, né? Pegar a gordura que a gente acumulou para começar a queimar, só que nesse processo a gente acaba queimando massa muscular também. Todo jejum prolongado sem combustível para o corpo leva a uma perda de massa muscular. Isso acontece inclusive durante o sono. Quando a gente dorme, todos nós dormindo, a gente perde massa muscular. Só que durante o dia, se alimentando, com o que chega a gente refaz o que foi gasto. Então, se a gente manter um balanço adequado, não tem problema a gente manter um jejum até um pouco mais prolongado. Mas se a gente errar na quantidade de nutrientes que chega e no tempo de jejum, isso pode dificultar a manutenção da massa magra. Então, de forma prática é o seguinte, se a sua dieta é à base de cereal, de alimento integral, comer de 3 em 3 horas. Se a sua dieta é à base de gordura e proteína, que eu brinco que é a dieta da jiboia, né? não vai ter como comer de 3 em 3 horas. Então, são sistemas diferentes de alimentação. Entendi. Mas tem horários certos para a gente se alimentar, na sua opinião? Tem algum... Uma frequência? Fisiologicamente falando? Olha, existem várias linhas, né, que preconizam horários diferentes, como a própria medicina tradicional chinesa, né, que tem horário de cada órgão. Né? Eu conheço um pouquinho, então dá pra gente ver um pouquinho sobre isso. Mas assim, o que é muito importante pra gente em termos de bom funcionamento corporal e pra questão até de emagrecimento, é conseguir manter uma rotina de vida com horários mais ou menos similares. A gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano. O ciclo circadiano, a gente tem horários de produção hormonal, tem picos, tem níveis mais baixos. Então, quando a gente muda os nossos horários, bagunça tudo. Então, horário para acordar, horário para dormir, e fica muito mais fácil a gente regular nosso sistema de saciedade quando a gente tem horários mais padronizados de alimentação. Então, para quem hoje, por exemplo, não tem horário para comer, né? A pessoa fez o café da manhã às 7 da manhã, não sabe se vai almoçar ao meio-dia, às 2, às 4. Tem pessoas que trabalham muito que é assim. É importante estipular um horário máximo para conseguir comer. Isso ajuda bastante nesse controle de saciedade, porque o nosso controle de saciedade ele é cerebral. O cérebro diz para a gente o quanto comer nas 24 horas. Só que a gente desregula esse mecanismo de saciedade por várias coisas. Uma das possibilidades é a privação de sono.
Dormiu pouco, o nosso centro de saciedade altera. Então vamos dizer que nosso centro de saciedade está regulado para comer até isso aqui. Então a gente come, chegou aqui, o centro fala assim, opa, para, que aqui tá bom, a gente está saciado. Na privação de sono, esse centro sobe. Eu poderia ter parado aqui, mas o cérebro fala assim, não, está faltando ainda, vamos comer mais. Então, privação de sono é um dos pontos muito importantes que a gente tem que cuidar para quem quer emagrecer. A gente tem que estar com as horas de sono bem organizadas para isso, né? E, baseado nisso, ver toda a sequência de alimentação nos horários mais adequados, porque fica mais fácil de você, inclusive, ver o tamanho da porção que você vai comer nas refeições principais, quando você tem uma certa rotina de horário de tipos de grupos alimentares ou de alimentos mesmo. É muito comum a pessoa, às vezes, chega em casa e fica beliscando. Muitas pessoas que beliscam não sabem, no final da noite, quanto elas comeram. Então, se você, até às vezes sugiro, né? A pessoa gosta de beliscar, ela faz um kit da beliscação dela. É aquilo que ela vai comer até a hora de dormir. Não vai passar do que está naquele kit. Então, ela sabe visualmente qual é o limite dela de consumo calórico. É muito comum a pessoa chegar em casa, come alimento extremamente calórico, mas vai aos pouquinhos e parece que não comeu nada. E às vezes tem uma quantidade bastante significativa. Não dá nem tempo, né, de produzir os hormônios da saciedade, né? Porque come. Um dos pontos de beliscar, de impulso. Sim. E um ponto interessante nisso, o jejum quando é prolongado, a gente começa a liberar os corpos cetônicos. Então, quando o carboidrato começa a baixar, para manter a glicose para o cérebro, que o principal combustível do cérebro é a glicose. Por mais que algumas pessoas falem que é corpos cetônicos, não é. Os corpos cetônicos, eles são elementos que o cérebro pode utilizar. Demora pelo menos 3 dias numa dieta sem carboidrato para o cérebro começar a se acostumar com os corpos cetônicos. E às vezes uma semana para ele ficar com isso de forma plena. Mas ele usa como combustível. Ele fica mais lento, mas ele funciona. Então o que acontece? Quando você começa a ficar em jejum, vamos supor que você almoçou, o combustível ele foi absorvido, 3 horas da tarde já é para você estar comendo alguma coisa, mas não dá tempo, você está correndo, e você começa a ficar, vou passar desse horário. Então você está com tanta fome, que chega uma hora que a fome passa. Essa hora que a fome passa, é o momento que você começou a produzir os corpos cetônicos. Você começou a queimar gordura para usar como combustível para o músculo, porque o cérebro não come gordura, e você começa a destruir a massa muscular para transformar a proteína em glicose para alimentar o cérebro. E o que o fígado guardou de carboidrato, ele vai soltando também para auxiliar nesse processo, né? Então, o que acontece? Quando você começa a liberar os corpos cetônicos, eles têm um efeito anorexígeno. Então, eles retiram a sua fome. Então, você está com tanta fome que a fome passa. Só que nesse processo, ocorre simultaneamente perda de massa muscular também. E daí, na hora que você vai fazer a refeição principal, né, vamos supor que você chegou para jantar, com pelo menos 3, 4 horas de defasagem porque você estava sem comer nada. A percepção do alimento chegando no estômago, de você sendo nutrido e a saciedade, ela demora um pouco para acontecer. Então, para essas pessoas que às vezes ficam nessa condição, até uma dica é o seguinte: coma uma quantidade menor do que seria a sua refeição e espera uns 20 minutos. Você vai ver que a fome vai diminuir. Porque a partir do momento que esses nutrientes começarem a ser assimilados, isso dá uma redução da fome. A gente tem vários elementos, vários hormônios que vão atuar no centro de saciedade. Tem hormônios no estômago, hormônios no intestino. Então a gente precisa dar um tempo para isso começar a acontecer. Daí você vai ver que você vai conseguir, depois desses 20 minutos, se você conseguir esperar os 20 minutos, você vai conseguir comer uma quantidade um pouco menor, que dá a diferença. Muito bacana. E uma outra pergunta, né, que as pessoas sempre fazem, é a gordura. Gordura faz mal? O que acontece é que a gordura da alimentação, ela tem uma alta densidade calórica. Se eu for comparar 1 grama de carboidrato com 1 grama de proteína, cada um deles fornece 4 calorias. 1 grama de gordura fornece 9. Então, geralmente, os alimentos mais gordurosos, eles são, em pequeno volume, eles trazem muita caloria. Então, é como uma pessoa fala assim, mas eu como pouco. Visualmente pode ser pouco, mas se a base desses alimentos é gordura, aquilo está bem concentrado em energia. Então, um exemplo clássico que eu dou é o seguinte: 93 gramas de chocolate. Isso vai dar mais ou menos 500 calorias. Como o chocolate ele é bem rico em gordura, né, açúcar e gordura, essa pequena quantidade dá 500 calorias. Se eu fosse comer morango para ter essa mesma quantidade calórica, eu teria que comer quase 1,7 kg de morango. Não cabe no estômago. Né? Então, esse é um ponto que a gente sempre coloca. Agora, os tipos de gordura que a gente come, eles podem fazer muito mal para esse controle metabólico. Então, dá para a gente emagrecer comendo uma alimentação com gordura, isso é fato. Tem alguns métodos de alimentação que tiram o carboidrato, aumenta a proteína e gordura e você tem emagrecimento. Né? Então, a questão é como é que vão ser as calorias nessas 24 horas.
O que acontece é que toda a dieta à base de gordura, principalmente gordura saturada, que é muito presente na manteiga, no requeijão, carne, queijo, é uma gordura que atrapalha o controle de glicemia. Então é uma gordura associada com doença cardiovascular. Não tem, por mais que algumas pessoas falem assim, mas não tem muita relação com colesterol. Independente da concentração de colesterol sanguíneo, porque você produz alguma substância que a gente chama de TMAO, que são elementos que causam lesão intravascular. Então isso causa um depósito maior de placa de gordura. E a gordura saturada atrapalha diretamente o controle da glicemia. Não é à toa que as dietas com a base de gordura e proteína tiram o carboidrato da dieta. Porque se você fizer a junção da gordura saturada com o carboidrato, você vai ter um aumento de glicemia muito expressivo. Tanto é que a gente faz o contrário às vezes. A gente tira a gordura e aumenta o carboidrato. Melhora a glicemia, melhora peso. É um método diferente de controle. E só voltando um pouquinho naquela questão da saciedade. Uhum. É verdade que quanto mais tempo a gente mastigar com calma, mais a gente vai dar tempo para o organismo produzir os hormônios da saciedade? De forma geral, sim. Principalmente se você tiver com um tempo muito longo de jejum. Um dos pontos que acontece é que a nossa boca, a gente consegue absorver um pouco de carboidrato também. Uhum. Então isso já vai trazendo efeito de sinalização sobre saciedade. Então, comer devagar ajuda bastante. Agora, o difícil é fazer o ansioso comer devagar, né? Opa, aí tem tudo a ver. Agora, a ansiedade e a atividade física pode ajudar muito. Pode. Eu costumo dizer o seguinte, quem emagrece muito com atividade física são duas pessoas. Um é o que virou triatleta, tá? Ou que aumentou expressivamente a atividade física. O outro é o que era muito ansioso. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai descontar a nossa questão de ansiedade ou de falta de prazer em algumas coisas em algo que traga prazer. Para muitas pessoas, a comida é esse elemento. Porque a comida é prazer imediato, é fácil de obter, então a pessoa desconta a falta de prazer em algumas coisas com a comida. Quando a pessoa faz atividade física, a atividade física ela tem um aspecto de liberar as endorfinas, ela traz um prazer também que pode ser transferido. Então a pessoa chega em casa mais relaxada, mais tranquila e come menos. A gente vai ver muitos atletas de alta performance acima do peso, o que mostra que o exercício sozinho não vai fazer milagre, né? Então, geralmente o efeito maior que a gente encontra no emagrecimento com atividade física é nessa transferência de ansiedade para a pessoa poder comer menos quando chega em casa. Tá? Mas assim, a atividade física tem vários benefícios, isso é fato, né? Não estou tirando o benefício da atividade física nem para o emagrecimento. E um dos pontos muito legais é que ela ajuda a baixar os níveis de insulina. Depois de pelo menos meia hora, 40 minutos de atividade física, as suas células musculares elas se abrem para captar glicose sem insulina. E a insulina é um hormônio que, se fica alto, dificulta você queimar gordura, pode causar retenção de líquido, dá uma série de problemas. Então a nossa ideia sempre é deixar a glicemia, a insulina o mais baixo possível. E depois da atividade física acontece isso. Então até é interessante que logo depois do treino, você faça uma refeição principal, para que chegue carboidrato nessa hora, ele vai entrar no sangue e o músculo vai captar esse carboidrato sem precisar da insulina. E depois que o músculo fecha a boca, por 2 dias ele abre com menos necessidade de insulina. Então eu consigo baixar os níveis de insulina e isso facilita no processo também de emagrecimento, porque a insulina é um hormônio sinalizador do cérebro com relação à saciedade. Só que a pessoa acima do peso vai ter uma resistência à ação da insulina, porque a insulina, quando ela sobe, ela avisa para o cérebro assim, olha, já tem comida, come menos. Só que a pessoa com excesso de peso, com uma resistência a esse hormônio, ela não tem essa mesma sinalização. Bárbaro. Então, mais importante, então, até do que pensar na alimentação pré-treino, é pensar na alimentação pós-treino, é isso? O que acontece é o seguinte, a alimentação pré-treino é aquela alimentação que vai te dar uma tranquilidade, uma saciedade, para que você vá para o treino confortável, que você não vai ficar com fome durante o treino, mas também não vai com a barriga pesada para atrapalhar o treinamento. Uhum. Né? Agora, o pós-treino é onde a gente vai fazer uma certa reposição e a pessoa não precisa usar nada de shake pós-treino. Ela pode sentar e almoçar, ou sentar e jantar, fazer uma refeição principal que já dá essa reposição que ela está precisando. Arroz com feijão mesmo. São poucas as pessoas que de fato precisam de shake de proteína. Se você avaliar metabolicamente, avaliar exames laboratoriais, as correlações, você vai ver que são poucas as pessoas que vão se beneficiar de usar um shake proteico pós-treino, né? E isso é bem interessante porque quando a gente faz uma atividade física,
a gente tem basicamente 3 combustíveis principais para o músculo. Um é a creatina, o outro é o carboidrato e o outro é a gordura. Qual que é a diferença básica deles? A creatina é para treino de explosão. Ela vai fornecer energia muito rápida. E a gente tem uma quantidade limitada de creatina. Então, se você faz uma atividade de força máxima por, digamos, 10 segundos, 15 segundos, você vai usar a creatina. Passou desse tempo, você não consegue sustentar com a creatina. Alguns estudos falam até um pouco mais do que esse tempo, mas assim, é um tempo curto. A gordura, ela tem uma queima mais lenta. Então, a gente não consegue usar a gordura para explosão muito grande. Então, a gente usa mais a gordura para o músculo em atividade mais leve. A gente consegue usar a gordura para uma caminhada. Uma pessoa bem treinada consegue fazer uma corrida leve queimando gordura. Agora, tudo que fica entre o muito intenso e o muito leve é o carboidrato. Tá? Então, o carboidrato é usado para grande parte das atividades que a gente tem hoje. Ah, mas eu não como carboidrato, eu consigo fazer atividade física. Muito provavelmente com performance menor. Eu tenho muitos atletas que chegam fazendo dieta com baixo carboidrato e quando a gente aumenta o carboidrato, a potência, o tempo de atividade física sem fadiga melhora muito, melhora significativamente. E o interessante é que a gente tem um estoque de carboidrato dentro do músculo, para que ele use durante a atividade física. Então, se você fez uma atividade física para o músculo, digamos que você pegou um exercício de musculação, fez exercícios para as pernas e esgotou o estoque de carboidrato. Tá. Será que está interrompendo? Não sei. Acho que não. Não, tá ok. Acho que pode continuar. E você esgotou o estoque de carboidrato do músculo. Para que esse estoque seja reposto de forma plena, com uma dieta à base de carboidrato, demora 2 dias para repor esse estoque todo no músculo. Com uma dieta à base de proteína e gordura, vai demorar mais que 7 a 10 dias. Então, atividades onde você precisa de uma demanda muscular maior de potência, de força, o carboidrato faz uma diferença grande. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vê hoje muitas pessoas com dietas sem carboidrato super fortes. O Brasil é o país que mais usa anabolizante no mundo. Então a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente está vendo muita propaganda enganosa na internet de pessoas, né? Pós-gestação, 1 mês depois de gestação, nossa, sequei, zero celulite, estou com o abdômen todo trincado. Temos que tomar cuidado para ver se isso não é uso de anabolizante, porque está sendo prescrito inclusive por médicos para fins estéticos. Então temos que tomar um cuidado nesse aspecto também para não ser iludidos com relação a isso. Puxa, bacana. E tem alguns alimentos assim mais indicados para ir treinar? Olha, o que... O Guga comia muita banana. Banana, né? É interessante porque, assim, isso é muito claro que durante a atividade física, a gente pode ter fadiga física e fadiga mental. O combustível principal para a gente manter esse efeito é o carboidrato. Então, geralmente antes do treino, a gente faz uma refeição com carboidrato com fibra. Por exemplo, pode comer uma banana com aveia, que é um suporte legal. Você não vai fazer pico de glicemia, que nem é bom, porque se aumentar a insulina durante a atividade física, você não vai ter o efeito que você gostaria de ter, porque tem que ter quebra muscular no exercício, né? E o pós-treino é a refeição principal. Então, isso é uma combinação que é tranquila. Mas eu costumo dizer que assim, a dieta pós-treino é aquela dieta que começa quando você acaba o treino e vai até o começo do próximo treino. Nem que demore 1 dia, 2 dias, porque essa reposição toda de glicogênio, ela demora dias. Então não adianta fazer um pós-treino bom e as outras refeições ruins. Eu não vou ter o mesmo desempenho se eu fizer todas as refeições bem feitas. Puxa, muito bom, né?